Grimaldi, Domingos Grimaldi, né? Então fica isso, Domingos da Costa Grimaldi, muito obrigado. O número eu não lembro qual é, e nós teremos a palestra do nosso querido irmão Sérgio Kiss, e que lá estará, quem quiser prestigiá-lo, vamos lá. Não só a ele, mas também com toda a sabedoria, com todo aquilo que ele vier transmitir naquele dia. Muito obrigado. Todos bem? Todos? E por que estamos aqui? Que bom, né? Antes pensar que estamos todos bem do que aceitarmos a ideia de que não estou bem, não. Pensamento positivo. Sempre pensamento positivo. Nunca o de baixa estima. Sempre o de alta estima. Meus irmãos, hoje vamos estar aqui explanando sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Esse é o nome do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar das 3 revelações. A primeira revelação aconteceu com Moisés, a segunda revelação aconteceu com Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo. Então nós vamos falar de cada uma delas para podermos entender mais ou menos o que ocorreu entre elas e o que ocorrerá daqui para frente. Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés. Um órfão não, ele foi abandonado no rio Nilo, porque o povo dele estava sendo massacrado, e aí a filha do faraó encontrou ele numa cestinha, e aí o criou. Então ele ficou sendo o filho adotivo do faraó. Logo ele era um príncipe. E como príncipe ele tinha seus deveres, as suas obrigações, mas chegou num determinado momento da sua vida em que ele abandonou toda aquela riqueza, todo aquele poder, tudo aquilo que ele tinha para poder seguir ao povo dele. O povo dele eram os hebreus, de Abraão. E ele então seguiu aquele povo, mas tomou as dores do povo, querendo fazer com que eles saíssem do Egito, saíssem da escravidão do Egito. Muito bem, houve aquelas pragas todas, o rio transformado em sangue, os gafanhotos, enfim, né, os filhos mais velhos morrendo, enfim, todas aquelas pragas que foram lançadas. Ele consegue tirar o povo do Egito, chega lá no Mar Vermelho e divide, segundo nos contam, divide o Mar Vermelho, e o povo dele atravessa por ali, e quando vêm os egípcios, os guardas egípcios buscá-los, porque o faraó se arrependeu de ter dado a liberdade, quando eles entram também no mar, o mar se fecha e afoga todo mundo. Bom, aí a gente já começa a duvidar, nós que somos espíritas, nós que entendemos alguma coisa da bondade divina, nós que conhecemos a bondade divina, sabemos que Deus, Ele é Pai, e Ele nos ama a todos, igualmente, independente de religião, sexo, independente de tudo, independente de qualquer coisa, Deus nos ama porque Ele é o Pai Criador. Então a gente já começa a duvidar, será que realmente Deus mataria todos aqueles soldados egípcios? Será que aquelas barbaridades que existiam, de Deus exigindo sacrifícios, gente, Ele é Deus, do que Ele precisa? Deus não precisa de nada, Ele é Deus, Ele é supremo em tudo. Quem precisa somos nós, não Ele. Nem de oração Deus precisa, quem precisa somos nós, que vai mostrar humildade perante o Pai, que vai mostrar devoção, que vai mostrar louvor a Ele, a fé que nós temos nele. Mas Deus não precisa, Ele é Deus. Quando começarmos a entender o que é Deus, a gente começa a perceber um monte de coisa que não pode ter acontecido, não é possível, mas enfim. Aí ele fica zanzando lá pelo deserto com o povo durante 40 anos, também isso é simbólico.
tudo na Bíblia, tudo não, mas quase tudo na Bíblia é simbólico. Então nós temos que entender a leitura para perceber o porquê das coisas. Por que 40 anos no deserto? Para purificar aquele povo, para poder purificar, para poder haver mudanças. Aí ele chega no Monte Sinai, sobe o Monte Sinai, e lá ele tem os 10 mandamentos, que todos nós que fomos católicos sabemos. Eu não sei se eu que não sei usar, ou alguém aqui, acho que eu que não sei usar. Que todos nós, como católicos, sabemos quais são os 10 mandamentos. Quer ver como sabemos? Qual é o 8º mandamento? Qual é o 8º mandamento? Pessoal, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aquele povo era um povo rústico, era um povo violento, era um povo que matava por nada. Além daqueles 10 mandamentos divinos, existiam mais 600 que era jurídico, que era a lei civil entre eles, e que Moisés precisava reger através do medo. Dizer que tudo era de Deus, que tudo era a ordem de Deus, para poder dominar aquele povo, porque senão a barbaridade continuaria, ele não teria domínio. Então ele pega os 10 mandamentos e olha, meus amigos, vejam que eu também não lembro do 8º mandamento, eu não lembro qual é. Sabe por que nós não lembramos? Porque nós não precisamos mais dos 10 mandamentos, não precisamos mais. Antes, lá, há 4.000 anos atrás, nós precisávamos dos 10. Hoje não. Hoje nós só precisamos de 2. Só de 2 mandamentos. Não interessa qual é o 8º, qual é o 10º, qual é o 5º, qual é o 6º. Não interessa. O importante é que hoje nós evoluímos um pouco e só precisamos de 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Esses 2 mandamentos são suficientes. E quando evoluirmos um pouco mais, quando formos um pouco mais evoluídos espiritualmente, só precisaremos de um mandamento: o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não tem inveja, quem ama não tem ciúmes, quem ama não pensa mal do próximo, quem ama a Deus não faz nada daquilo que Ele não quer que façamos, porque nós temos que evoluir. E aí perguntamos, qual a finalidade de Deus ter nos criado? Ele é Deus, será que Ele precisava de toda essa dor de cabeça que nós damos a Ele? Tanta maldade que nós fazemos? Olha o mundo, olha a Ucrânia, olha Vietnã na década de 70, olha tantas guerras, tantos morticínios que houveram aí. Olha tantas coisas que houveram. Será que essas dores de cabeça, realmente, Deus precisaria disso? Mas Deus nos cria para que sejamos perfeitos. Deus precisa de auxiliares para que possamos ajudá-lo na administração do universo. Como Jesus é um dos administradores, ele administra esse planeta. Então nós estamos fadados, nós não temos escapatória, nós vamos evoluir a tal ponto de sermos iguais a Jesus. E não é o Espiritismo quem diz, parte quem diz são os Salmos, está lá no Velho Testamento, sois deuses, está nos Salmos, não lembro qual o número do Salmo, sois deuses. E aí Jesus complementa, poderão fazer o que eu faço. Olha aí, está na Bíblia, poderão fazer o que eu faço. Então, se podemos fazer o que ele faz, ele só não diz quando, ele joga no futuro, poderão, é futuro. Mas quando nós faremos isso? Quando nós realmente de coração quisermos evoluir e realmente praticarmos aquilo que Jesus veio nos ensinar. E aí, Moisés falece, enfim. E entre Moisés e Jesus, o planeta ficou a Deus dará? Não houve nenhum espírito de alto escalão que viesse
neste mundo para dar continuidade, ou pelo menos para apaziguar algumas coisas? Porque ninguém fala entre Jesus e até o Espiritismo. Perdão, entre Moisés e Jesus. E esse tempo de 2000 anos, como é que ficou? Nunca faltou nesse planeta espíritos elevados para poderem orientar o povo. Ora, veja o Buda. Quem conhece Buda e tantos outros, Zoroastro, Mazda, e lá no hinduísmo nós temos Shiva, Brahma e todos aqueles. É incrível. Só por curiosidade, sabe quantos deuses existem na Índia? Eu vou falar um número que é absurdo: 330 milhões. Não é 1000, nem 330. 330 milhões de deuses existem na Índia. Então eles têm deuses para tudo. Então veja que ninguém ficou desamparado. Nem os nossos índios, antes de Cabral, antes da primeira missa, ficaram desamparados. Porque ali tinha o pajé, tinha o curandeiro que tinha contato com a espiritualidade, ele vinha dar bons conselhos. Então nenhum povo ficou desamparado. Apenas não teve realce da estrutura de Jesus, que aí aparece Jesus quando o mundo já está um pouco melhor, quando o mundo já pode compreender poucos, parte daquilo que ele veio falar. O que Jesus veio nos ensinar? Alguns vão pensar, Jesus veio ensinar o amor, Jesus veio ensinar a caridade. Não, ele não veio ensinar nada disso, nada. Jesus veio nos ensinar sobre o mundo espiritual. Tanto que ele disse, meu reino não é desse mundo. Ele veio nos ensinar de que forma chegar e chegar bem no mundo espiritual. Ele veio falar que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não vier até Ele. E como chegar bem no mundo espiritual? De que forma? Como, Mestre Jesus? Como? O que nós devemos fazer? Aí sim, nós temos que praticar o amor, temos que praticar a caridade, temos que deixar os vícios de lado, o egoísmo, o orgulho e tantos outros vícios que nós temos, e temos que cultivar as virtudes, a bondade, o companheirismo, a caridade. Então, Jesus, ele veio mostrar o mundo espiritual e de que forma chegarmos até lá. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Né? Aí o homem foi crucificado, e aí tem toda uma história por trás que a gente já conhece, toda a Sexta-feira Santa, eles passam aqueles filmes, enfim, né? Mas ele em momento nenhum abandonou aqueles que vieram procurá-lo. Aqueles 12 apóstolos que ele tinha eram pessoas difíceis também na atual conjuntura em que reencarnaram nesse planeta. Eles eram humildes, eles eram pouco conhecedores, tanto que Jesus era obrigado a falar por parábolas. E por que por parábolas? Porque senão não entendiam, porque senão não saberiam entender a mensagem do Cristo. E hoje nós entendemos, será que se nós pegarmos uma parábola, a parábola do mau filho, por exemplo, do retorno do filho a casa, será que se nós lermos, nós vamos realmente entender a simbologia que tem por trás daquilo ali? Qualquer parábola que seja, a do grão de mostarda, enfim, seja qual for, será que nós entenderíamos? Então, meus irmãos, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender, porque nós só melhoramos através do estudo, através do conhecimento. O conhecimento nos livra da opressão. Vejam, como católicos, todos aqui nós somos, porque fomos batizados, pode ser que tenha algum protestante aqui, né, algum evangélico, até algum budista, algum de outra denominação, mas nós éramos massacrados com conhecimentos para que fôssemos até subjugados. Veja, será que realmente, não sei, um dogma, acreditar na virgindade da Maria, isso realmente nos salva?
Será que acreditar no dogma de Adão e Eva, isso nos salva? Será que é isso? Será que é o ajoelhar e fazer oração, será que é isso que nos salva? Ou será que são as nossas atitudes perante o próximo? Perante a si mesmo e perante o próximo. Será que essas atitudes não são melhores do que se nós fizermos tantas promessas que nós já fizemos? Já fizemos promessa para tantos santos, porque nós fomos educados religiosamente desta forma. Então fica difícil deixar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que praticamos, tudo aquilo que nos falaram que era certo, e aí aceitar algumas coisas que o Espiritismo vem falar. É difícil, e é compreensível que seja difícil, porque nós vivemos muitos anos dentro daqueles dogmas. Mas Jesus veio com uma frase que lhe diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? De que nós não precisamos de muito daquilo que nos falaram para estarmos próximos a Jesus, para estarmos próximos a Deus. Estar próximo a Deus, eu acho que é até um pouco complicado, primeiro porque a gente não sabe nem o que é Deus. Nós não sabemos. Se nós lermos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade, ele pergunta: o que é Deus? O que é? Ele não pergunta quem é. Ele não pergunta quem é. Ele pergunta o que é. O que é Deus? Porque Deus pode ser tudo, meus irmãos, mas ele não é matéria e muito menos parecido conosco. Seria egoísmo de Deus sermos parecidos conosco, sabendo que tem bilhões de planetas com bilhões de outros seres vivos que habitam esses planetas e que não tem a figura dele. Então já é uma incoerência. Então, o que é Deus? E aí os Espíritos respondem: inteligência suprema. Será que a nossa capacidade evolutiva hoje consegue entender o que é inteligência suprema? Para ele ter criado tudo isso e fazer com que todas as leis universais valham e possam ser usadas e possam valer sempre, como a lei da gravidade, como a lei de atração dos astros, como a rotação dos astros perante o Sol, perante a sua estrela. Será que tudo isso não pode ter sido gerado por alguém que seja realmente inteligência suprema? E não é só isso. Como ficam as galáxias? Como fica o universo? Como é que fica tudo isso? Nós temos que pensar longe quando vamos pensar em Deus. Então, ter contato com Deus nos parece meio difícil, porque parece que Ele está longe, mas não está. Ele está ao nosso lado. É pensarmos nele e Ele com certeza estará ao nosso lado. Com certeza. Como nós não sabemos o que é Deus, nós temos dúvida do que é, então nós nos apegamos àquele que está mais próximo de nós, que é Jesus. Quantos não confundem Jesus com Deus? Ah, Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus, nunca foi e nunca será. Sabe por quê? Jesus mesmo dizia: bom é meu Pai que está no céu, eu e o Pai temos aí, somos únicos porque fomos criados por Ele. Deus é eterno, que quer dizer a palavra eterna, não foi criado, Ele sempre foi. Deus é, sempre será, e Ele não vai morrer nunca. Jesus e todos nós que aqui nos encontramos, nós somos criados. Jesus foi criado igual a nós. Então dizer que Deus deu seu único Filho é até uma ofensa para nós, porque nós somos filhos dele também. Então Jesus não é o único, nunca foi e nunca será o único. Jesus é apenas o espírito de maior hierarquia que nós tivemos nesse planeta. É o espírito mais puro que passou por esse planeta. Então, como nós conhecemos a Jesus, fica mais fácil apelar a Ele. Fica muito mais fácil. E Jesus disse
podemos só ver o que ele faz. Mas como? De que forma? Aprendendo. Só o aprendizado nos leva a isso. Mas eu não quero aprender, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Não tem problema. Não tem problema. Aqueles que estudam, aqueles que praticam aquilo que Jesus falou, aqueles que realmente seguem aquilo que Jesus determinou, esses vão chegar mais rápido na perfeição. Os outros também vão chegar, mas vão demorar um pouco mais. Vejamos como nós estamos um pouquinho atrasados. Dizem os geólogos que a Terra, o planeta Terra, existe há 13 bilhões de anos, desde a formação, quando ela era ainda uma bola de fogo, já existia. Já naquela época, Jesus era o líder desse planeta, já naquela época. Ou seja, olha a idade de Jesus. Se ele já era líder desse planeta, líder espiritual desse planeta, há mais de 13 bilhões de anos, aonde nasceu este homem? Aonde ele nasceu? Qual foi o caminho que ele percorreu e o tempo que durou até chegar no estágio de Cristo, de ser um Cristo? E nós? Nós também chegaremos lá. Ele disse, ele não mentiria. Então a única diferença nossa para Jesus é o tempo. Ele foi criado antes de nós, apenas isso. Mas ele percorreu os mesmos caminhos que nós percorremos, as mesmas dificuldades que nós temos hoje em dia, Jesus também já teve. Ele não foi criado perfeito, porque se assim fosse, Deus não seria justo. A justiça divina já não seria um atributo de Deus. E uma dessas virtudes não sendo atributo de Deus, então ele já não é mais Deus. Existe alguém superior a ele. Então a justiça divina, ela é divina, ela vale para tudo e para todos. E Deus nos dá as condições de sermos melhores, basta nós querermos. Aí Jesus ainda disse a todos os apóstolos e a todos aqueles que ouviam: eu não tenho condições de falar tudo aquilo que vocês precisam ouvir, porque ainda não tenho condições de entender. Mas eu mandarei o Consolador prometido, e ele vai falar aquilo que eu não pude falar. E mais ou menos 2000 anos depois vem Allan Kardec, deixando bem claro que Allan Kardec não é o dono do Espiritismo, ele não fundou o Espiritismo, ele codificou. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: no mundo inteiro, num determinado momento, ficou mais claro a presença dos Espíritos, na França, na Inglaterra, na Alemanha,